Olá, boa noite. Estamos começando mais uma Sexta Bíblica aqui da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Uma alegria receber a cada um de vocês que vão chegando aí para partilhar a palavra conosco. Deixa eu entrar aqui no meu Facebook também para olhar os comentários de vocês e tudo mais. Pronto. Então, você que vai chegando, boa noite, Salete. Você que vai chegando, vai colocando aí o seu comentário. Acho que pode descer um pouquinho só. Pode colocando aí o seu comentário de boa noite e tudo. Mas, sobretudo, compartilhando. Compartilha aí com seus amigos, com seus contatos. Aperta um compartilhar aí e compartilha no seu Facebook e também no seu WhatsApp. Quando você aperta compartilhar, vai lá em copiar link, e aí você manda para todo mundo lá e a gente junto vai espalhando a palavra, né? Então eu estou colocando aqui no meu Facebook também, compartilhando aqui para o pessoal poder acessar. Hoje o pessoal da comunidade Anjos da Vida não vai estar, o pessoal, pelo menos os membros que estão trabalhando para a pizza que vai ter amanhã, né? Então os que participam de lá não estarão. Vão ver depois no YouTube. Vão ver depois no YouTube. Aliás, você que está chegando aqui meio perdido assim, o que é essa Sexta Bíblica? É um estudo, uma partilha bíblica, né, que a gente faz toda sexta-feira às 20h30 aqui pelo Facebook da Paróquia Santa Terezinha. Eu sou o Padre Christopher, sou vigário paroquial aqui na Paróquia Santa Terezinha. E fica salvo sempre aqui no Facebook, e depois a gente está jogando lá no YouTube da paróquia também. Então, é só você acessar lá, Paróquia Santa Terezinha, Bosque da Saúde, que você consegue ver as cestas bíblicas passadas. Já teve vários temas, já teve 9, hoje é a 10ª? Hoje é a 10ª Sexta Bíblica, olha só que legal. Então a gente começou com o primeiro dia foi como ler a Bíblia, depois a gente fez uma retomada do Antigo Testamento, geralzão, Novo Testamento, Evangelhos, enfim. E estamos agora trabalhando o Evangelho segundo São Mateus. Então a gente deu uma grande introdução sobre o Evangelho segundo São Mateus, e a gente a gente passou pela infância de Jesus em Mateus, a gente falou do Sermão da Montanha, e hoje a gente chega no segundo dos 5 sermões de Jesus em Mateus, que remetem, como a gente já disse, ao Pentateuco. E é o Sermão da Missão. Então hoje a gente vai pegar a partir do capítulo 8º de Mateus, até chegar lá no 10º, onde entra mesmo o Sermão da Missão. Comecei a falar aqui e não compartilhei no Facebook. Hoje é dia de Santo Agostinho, né? Vamos invocar a intercessão de Santo Agostinho sobre nós, ele que foi um grande padre da igreja, íntimo da palavra, que nos ajuda também a compreender o sentido do Evangelho, o sentido da palavra de Deus. Então quem já compartilhou aí, coloca aí nos comentários, já compartilhei. Deixa eu colocar aqui no WhatsApp também. E o pessoal tá chegando aí, colocando os comentários. Boa noite, João Celino, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Boa noite, Mimi. Sandra, boa noite. Boa noite, Paulo.
A paz de Cristo. Olha, a Neide tá acompanhando sim. Eu imaginei que você poderia não estar hoje, Neide. Mas que bom que você está aqui conosco. Isso aí, compartilha com geral aí. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar um pouquinho? Peguei uma música aqui, antiga já, da Celina Borges. A letra é praticamente integral, né? Aquele trecho das Confissões de Santo Agostinho. O dia de Santo Agostinho, nós pedimos a intercessão dele, em que ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Então, quando vocês vão compartilhando aí, a gente vai cantando e assim já entrando em oração com a palavra, com a ajuda desse grande santo, doutor da igreja. Saudade, quanta saudade, estou com saudade de ouvir o meu Deus. Meu Deus, tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Quanto tempo eu perdi, sozinho eu andava, longe eu vivia assim, mas ele em mim estava. Tudo que gastei, seus bens e o pranto que colhi, hoje num abraço morre todo o mal que trago em mim. Saudade, quanta saudade, estou com saudade, saudade de Deus. Meu Deus, tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora e estavas dentro. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora e estavas dentro de mim. Saudade, quanta saudade, estou com saudade de ouvir o meu Deus. Amor que sempre arde e nunca te apagas mais de mim. Muda toda a minha vida, corpo e alma te servir. Dá-me o que me mandas e manda-me o que queiras. Muda toda a minha vida, corpo e alma te servir. Dá-me o que me mandas e manda-me o que queiras de mim. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Deus, tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora e estavas dentro. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora e estavas dentro de mim. Boa noite, bem-vindos mais uma vez à nossa Cesta Bíblica. Hoje... Opa, perdi aqui os comentários de vocês. Deixa eu entrar de novo. Pronto.
Boa noite, Alaide. Pessoal falando que compartilhou já. Deus abençoe. Deis, Deus abençoe. Zilda, boa noite. Então, hoje temos mais uma cesta bíblica. Estamos aqui no Evangelho segundo São Mateus. Você pega a sua Bíblia, você que ainda não está com a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha. Eu olhei aqui para ver se era a minha mesmo, porque a da Karen é a mesma versão aqui que ela tem. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Na semana passada nós pegamos lá em Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. E nós vimos ali que no Sermão da Montanha, e de modo muito especial, mais ainda nas bem-aventuranças, o Senhor nos dá o ideal da vida cristã. Não um ideal impossível, distante, mas o ideal que é a própria vida de Cristo, na verdade. O ideal da nossa vida, o ideal da vida cristã é a vida de nosso Senhor. Então, ali ele dá como que o manual da vida cristã. E agora, aqui no capítulo 8, nós entramos naquilo que ele mostra para nós. Que ele veio fazer, que ele veio realizar. Entrando aqui no capítulo 8, aqui na Bíblia, nessa nova tradução da CNBB, aqui, tradução oficial da CNBB, o título está assim, As Obras do Messias, e de fato, é isso que nós vemos. E nós veremos aqui, a partir do capítulo 8, uma sessão de 10 histórias de milagres que Jesus conta. Milagres, curas, exorcismos, que Jesus realiza. Então, nós vemos aqui, de um modo concreto, Jesus como portador de uma autoridade divina, que é mais poderosa do que o mal no mundo. Isso aqui, para o tempo que a gente está vivendo hoje, já é algo revelador. Já. A gente nem começou a ler aqui a palavra, mas só de ver isso aqui, essa sessão de 10 milagres que Jesus realiza, pessoas doentes, pessoas leprosas, etc. Nós vemos o poder de Cristo, soberano sobre todas as coisas. Isso é importante porque, às vezes a gente olha, Deus abençoe e Deus. Acho que eu já tinha respondido, né? Eu já tinha. Então, a gente olha, às vezes, para a história do mundo, a gente olha para a realidade do mundo. E a gente vê, nossa, o negócio tá feio, né? É doença, é pandemia, e é corrupção, é pessoas morrendo, é injustiças. Então, pode parecer, às vezes, que o mal é mais forte. Pode parecer que a gente está perdendo esse negócio. Tanto pode parecer que o mal físico é mais forte, quanto o mal moral. Pode parecer, às vezes, a gente olhando que as pessoas que não se comportam conforme o ideal da vida cristã, que a gente estava dizendo, né, se dão bem. Ou muitas vezes ainda, a gente se sente impotente diante do mal. Cara, faz o favor. Cadê aquele catecismo aqui? A gente se sente impotente diante do mal. Eu nem tinha preparado aqui, mas eu me lembrei de um trecho do catecismo agora, que diz, do catecismo da Igreja Católica, que diz exatamente isso que eu estou dizendo aqui agora. Claro, exatamente, diz de um modo muito melhor, né? Porque o catecismo da Igreja Católica não sou eu. Então, o catecismo da Igreja Católica, para aqueles que não conhecem, apesar de a gente ter usado semana passada já, é este livrinho aqui, que traz um compilado daquilo que é a fé católica. Então, ele tem 4 partes. Uma parte sobre o credo, então é a fé professada. Depois uma parte sobre a fé vivida, a fé testemunhada, ou seja,
a moral cristã, os mandamentos. Depois, a fé celebrada, os sacramentos. E uma última parte sobre a oração, né? Sobretudo a partir do Pai Nosso. E logo no começo, nessa primeira parte, tem um trecho aqui que eu vou encontrar aqui, eu não separei antes, mas eu vou encontrar rápido, que fala justamente sobre essa questão do mal. Então, se você tem o seu catecismo aí, você pode pegar logo lá no comecinho dele. Se você não tem o catecismo da Igreja Católica, eu indico que você tenha, viu? Então, adquira isso aqui. Isso aqui é muito, muito importante que o católico tenha. Às vezes, nós católicos não temos resposta para nada, né, a respeito da nossa fé. Mas a resposta existe, a gente que é preguiçoso mesmo, né, e não vai lá procurar. Então, aqui no final tem, por exemplo, um índice analítico, um índice de temas. E você abre lá, por exemplo, eu abri aqui num trecho, né? Então tem aqui várias palavras. Então tem aqui, por exemplo, pecado original. O que a igreja fala sobre pecado original? Aí tem aqui onde você encontra isso no catecismo. E aí você vai lá, lê e aprende, pronto. Não é para você, um livro para você ler assim do começo ao fim. Se você quiser ler assim, ótimo, melhor. Mas não necessariamente isso, entende? Mas, enfim. Vou encontrar esse trecho aqui para ler para vocês. Quem tem o catecismo, diz aí, eu tenho o catecismo da Igreja Católica. Vamos ver se alguém tem. Comenta aí. A Mimi colocou ali: curas de leproso, servo, sogra de Pedro, endemoniados, paralítico, mulher, 2 cegos. É isso aí, ela está adiantada, é isso aí. A gente não vai passar milagre por milagre, porque a gente quer chegar lá no sermão da missão. Mas vamos lá. Ah, a Cláudia falando ali que tem, muito bem. Neide está falando que tem também. Eu tenho um resumido. Talvez seja o Will Cat, né, que é o catecismo para os jovens. Então, enfim, até o final da nossa cesta bíblica, eu me lembro aqui, Ana Terezinha também tem, que bênção. Isso aí. Então, quem não tem, nós incentivamos para que tenha, tá bom? Ah, lembrei aqui em que pedaço que é. O pedaço que fala de Deus Todo-Poderoso, se eu não me engano. Aqui. Então, parágrafo 272, veja só o que diz. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Ora, é um problema que, inclusive, muita gente se propôs a solucionar, a pensar sobre isso. É um problema da filosofia, chamado Teodiceia. Então, se Deus é todo-poderoso e Ele é bom, como é que pode existir o mal? Então, ou Ele é todo-poderoso e não é bom, ou Ele é bom e não é todo-poderoso. Porque o mal existe. Então, veja o que o catecismo diz. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente ou incapaz de impedir o mal. Então, por exemplo, a gente vê pessoas morrendo por causa de uma doença. Isso passou alguma vez pela cabeça de vocês nesse tempo agora? Ora, olha só.
Isso aqui que está aqui no catecismo é algo fantástico. Deus Pai revelou a sua onipotência, ou seja, o seu poder sobre todas as coisas, da maneira mais misteriosa. Como foi que ele revelou isso? No rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. O que é o mal, meus irmãos? O mal não existe por si. O mal é a privação do bem. Santo Agostinho define assim, e outros já diziam algo nessa linha. Hoje é dia de Santo Agostinho, inclusive, né? Ou seja, o mal é a ausência do bem. A ausência voluntária, por nossa própria culpa. Pelo nosso livre-arbítrio, nós nos separamos do bem. Nós nos afastamos do bem e assim surge o mal. Mas, como é que Deus mostra que Ele continua tendo poder sobre todas as coisas? Ele mostra se abaixando. Vencendo o mal, aparentemente se submetendo ao mal. Ele assume o nosso sofrimento, se faz semelhante a nós, se faz próximo a nós. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. A primeira leitura da missa de hoje, inclusive. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Cristo veio para mostrar que Deus tem poder para vencer o mal. E ele manifestou isso pelas suas obras, pelos seus milagres, curando as doenças, expulsando os demônios. E depois, plenamente, ele manifesta isso pela sua morte e ressurreição. Ou seja, ele vence a morte, ele vence o mal, ele vence o pecado. E ele continua tendo poder para vencer o mal em nossas vidas. E depois o catecismo continua aqui. Mas qual é a ideia? O Senhor Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Veja, a onipotência de Deus, sobretudo, ela se mostra no seu amor, na sua compaixão, na sua não indiferença. Ele não é um Deus distante lá no céu, mas Ele se encarnou para nos libertar do mal e da morte. E é isso que nós vemos aqui. Então, além disso, essa sessão aqui de milagres, ela tem uma importância particular aqui no Evangelho segundo São Mateus. Fazer essa pergunta, hoje tem que alguém responder, certo? Então, meus irmãos, para quem predominantemente São Mateus escreve? A comunidade para a qual São Mateus escreve era uma comunidade predominantemente de origem gentílica, ou seja, de gentios, de não-judeus, é isso que quer dizer essa palavra, ou de origem judaica, ou seja, de judeus cristãos ou de pagãos convertidos ao cristianismo. Então, qual das duas respostas está certa? Valendo! Então, vamos ver aí. Então, mais uma vez, a comunidade para a qual Mateus escreve, ela é uma comunidade composta predominantemente por... Eu estou fazendo quase toda sexta-feira essa pergunta para gravar na cabeça do povo aí. Composta predominantemente por judeus cristãos ou não judeus cristãos, né? Gentios. Então vamos lá. Obrigado, Neide. Judeus cristãos, exatamente. O que é um judeu cristão? Então, como pode ser judeu e cristão? Bom, muito fácil, né? Se eu não tivesse nascido judeu, eu poderia ser cristão e permaneceria judeu. Minha mãe seria judia. Judeus cristãos. Então, isso aí. Então, veja só. Aqui, nesse livro aqui, do Scott Hahn, inclusive, se você quer estudar os evangelhos, é um livro muitíssimo indicado porque a linguagem é muito simples, é muito fácil de entender. Ele vai ali, pega os versículos principais, explica, enfim. Olha só o que ele diz aqui. Os judeus
especialmente os fariseus, consideravam aqueles possuidores de tais males, então doenças, etc., como impuros e intocáveis. Jesus, no entanto, adotou uma postura ofensiva perante o mal. E por suas obras grandiosas ou por seus toques sutis, curou os efeitos do pecado. Veja, porque o que quer dizer postura ofensiva diante do mal? Como é que os judeus, especialmente os fariseus, agiam diante da doença? E aqui a gente já entra aqui no primeiro milagre, que é a cura de um leproso. Como é que se agia diante de uma doença como a lepra, que era considerada uma grande impureza? Então, se procurava se afastar daquilo. Porque se eu tocasse naquilo, se eu me aproximasse daquilo, eu ficava impuro. Era tipo uma quarentena. Então, só que era uma quarentena permanente. Até que a pessoa ficasse curada. O que acontecia? Isso está lá em Levítico. Está lá em Levítico como lei. Mas você lembra, semana passada, que a gente falou dos 3 tipos de lei que existiam no Antigo Israel. Essa era uma lei judiciária. Uma lei que regulava o convívio social e também uma lei cultual, ou seja, que regulava o culto em Israel. Então o que acontecia? A lepra, hoje chamada de hanseníase, né? É uma das doenças mais antigas que existe na história da humanidade. É uma doença contagiosa. Hoje se sabe que a hanseníase não se transmite com toque. É mais ou menos como o coronavírus. É através de gotículas, enfim, que a pessoa espelha, etc. E hoje, quando a pessoa entra em tratamento, ela já deixa de passar, de transmitir a doença. Mas na época, as pessoas pegavam umas das outras. Então o que pensavam? Se você toca na pessoa, você fica doente. E não tinha tratamento aquilo. Então, era considerada como uma impureza espiritual. Então, os leprosos, eles eram obrigados a viver separadamente. Tinham que sair da cidade, tinham que sair do convívio social, tinham que viver de modo sem cuidar de si, para mostrar que eram leprosos. Muitas vezes andava com um sino para que as pessoas ouvissem que estava passando um leproso. Ou seja, a postura diante daquele mal era de afastamento. Eu não posso ir até lá, porque senão eu vou me contaminar. Agora veja o contrário, que é a postura de Cristo. Ele se aproxima do mal. É a postura ofensiva diante do mal. Ele vai até o mal para expulsar o mal. E quando ele toca em mim, que sou enfermo pelo pecado, não é ele que fica impuro, eu que fico purificado. Veja, é exatamente o contrário daquilo que se pensava. Então, eu vou tocar nele e eu vou ficar impuro. Não. Ele, quando toca o impuro, não somente não se torna impuro, como purifica o impuro. Então, é o que nós vamos ver aqui nessa primeira cura de Jesus. Nós não vamos passar, como eu disse, milagre por milagre, desses 10 milagres aqui. Mas vamos lá, vamos em frente. Então vamos ler? Mateus capítulo 8, versículos 1 ao 4. Aqui, atenção, a gente não vai passar todos os detalhes de todas as passagens, a gente vai pegar alguns pontos aqui, porque o nosso objetivo é chegar lá no capítulo 10 e a gente tem que chegar lá, tá bom? Então, mas vocês podem mandar perguntas aí que vocês tiverem.
Quando Jesus desceu da montanha, seguiram-no grandes multidões. Por que ele desceu da montanha? Ele estava lá no sermão da montanha, né? E multidões o seguem. Aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: se queres, podes purificar-me. Então, atenção, mais uma vez, o que é esse leproso? É alguém que tinha uma doença física, mas que era considerado impuro espiritualmente, não podia oferecer culto no templo. E simbolicamente, a gente está no dia de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho diz isso juntamente com praticamente a unanimidade dos santos padres, dos padres da igreja. Simbolicamente, a lepra é o pecado, e mais especificamente o pecado mortal, que separa da igreja. Veja, assim como o leproso ele vivia apartado do meio social, o pecado mortal me separa do corpo da igreja. O que é um pecado mortal? É um pecado de matéria grave, feito conscientemente, com plena consciência e livre deliberação, ou seja, com plena liberdade. Então, uma vez que se peca mortalmente, se fica é como um membro amputado do corpo, e aquele membro apodrece. Veja, é como a imagem da lepra mesmo. Então, veja, e aqui no livro aqui do Scott Hahn ele diz isso, ele escreve isso. A cura dos leprosos por Jesus aponta o sacramento da reconciliação, a confissão. E isso o Scott Hahn não está inventando aqui, ele pegou lá de Santo Agostinho. A lepra representa o pecado mortal, a doença espiritual que corta o canal de atuação da graça na alma. É como se eu fechasse a torneira, eu mesmo fechasse a torneira da graça que vem para minha alma. E a impede de participar efetivamente na igreja. Essa condição pode ser também contagiosa e influenciar os outros através do escândalo e das demonstrações de falsas contrições, falsos arrependimentos. O sacerdote levita, depois a gente vai chegar nisso aqui, mas o sacerdote levita representa os sacerdotes do Novo Testamento, os padres, que são os instrumentos de reconciliação da pessoa com Deus e da restauração daquela alma à saúde espiritual através do sacramento. Então, vejamos. Aproximou-se dele um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Aqui nessa frase desse leproso, nós percebemos duas coisas. Primeiro, a fé deste homem. Isto aqui, boa noite, Suzete. Isto aqui é algo fundamental em todas essas curas, milagres realizadas por Jesus. Ele pede a fé daquelas pessoas em quem ele vai agir. Veja só. Deus precisa da nossa fé para fazer um milagre? Não, obviamente não. Mas ele pede a fé. Porque o milagre ele não tem fim em si mesmo. Mas ele é um sinal de algo muito maior que se realiza naquela alma através da fé. Então, ele demonstra a sua fé aqui. Se queres, podes. Ele tem total confiança. E a palavra aqui é purificar-me, não curar-me. Ou seja, era, como nós dissemos, muito mais do que uma cura física. Era a purificação espiritual, inclusive cultural, que estava por trás ali. Jesus, agora veja, como depois de toda essa questão do se afastar, como esse versículo é tão significativo.
Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Jesus precisava tocar nele? Ele é Deus. Jesus tocar nele não é um ato mágico. Então Jesus tem que tocar nele para sair um poder da mão dele e então aquele homem ficar curado. Não é isso, não é reiki. Não é reiki, tá bom? O que Jesus faz. Jesus é Deus. Um pensamento dele seria suficiente para curar aquele homem. Mas ele quis mostrar como que a força de um sacramento, veja, ele quis mostrar que quando ele toca, ele não é contaminado, ele não se torna impuro, mas é ele quem purifica. Então ele diz: eu quero ser purificado, fica puro. Na sua Bíblia está escrito curar-me. É uma tradução, não digo errada, mas imprecisa, tá? Porque curar-me pode nos parecer que é só esse sentido físico, né? Sendo que é algo mais profundo que está por trás disso. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Jesus assim vence o mal. Ele vence aquela exclusão que vivia aquele homem. Na Jerusalém está purificar-me. Na Bíblia de Jerusalém também está purificar-me. Obrigado. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: olha, não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Por que eu mostrar-te ao sacerdote? Para que ele fosse recebido novamente na comunidade. Para que ele fosse considerado novamente puro, apto a ir ao templo. Apto a estar no meio do povo. A oferecer o culto a Deus. Apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Era necessário oferecer uma oferenda como sinal daquela purificação. Para que lhes sirva de testemunho. Veja, por que o para que lhes sirva de testemunho? O que Jesus está dizendo aqui? Ele não precisava ir lá. Ele já estava purificado, entende? Isso é simplesmente para que isso fosse um testemunho para aqueles homens. Ao mesmo tempo tem aqui esse não fales nada a ninguém. A gente já falou algumas vezes disso, né? A gente falou sobretudo quando a gente falou do Evangelho segundo São Marcos, a gente falou do segredo messiânico. Mas, resumindo a questão aqui. Isso é uma questão que foi muito discutida na teologia, na exegese e tudo mais. Mas qual que é a explicação mais aceita sobre esse não fales nada a ninguém, que Jesus repete tantas vezes? Então tem algumas questões. Se fala muitas vezes da humildade de Cristo, mas acontece que aquele povo ainda era incapaz de perceber que tipo de Messias Jesus era. Então, o segredo a respeito do Messias era para que não se pensasse que Jesus era um tipo de Messias que ele não era, um Messias meramente político, meramente a respeito das questões desse mundo. Então, aqui nós encerramos esta cura aqui em especial. Depois vem a cura do servo do centurião. Aqui também tem algumas coisas muito importantes. A gente não vai passar inteiro o que está escrito aqui, mas aqui nós vemos aquela frase que a gente repete nas missas, um pouco adaptada, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Ele diz ali, mas dize uma palavra e meu empregado ficará curado. A gente diz, dizei uma palavra e serei salvo. Aqui nós vemos mais uma vez a fé daquele homem e a humildade daquele homem. Ele dá uma lição de fé e de humildade.
E é muito importante quem aquele homem era. Ah, tá. Hã? Então, é muito importante quem aquele homem era. Ele era um centurião romano. O que é um centurião? É um oficial que é chefe de 100, por isso centurião. Chefe de outros 100 oficiais romanos. Ou seja, ele não era um judeu. Ele não era um membro daquele povo. Mas Jesus fica surpreendido com a fé daquele homem. E diz, em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Lá no versículo 10. E agora nós encontramos algo muito importante no versículo 11. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. O que quer dizer isso aqui, meus irmãos? Vocês lembram quem é Abraão, Isaque e Jacó? Os grandes patriarcas do povo de Israel. A gente vê isso lá no livro do Gênesis. Na cesta bíblica a respeito do Antigo Testamento a gente passou por eles. Então, Abraão é pai de Isaque, que é pai de Jacó, a partir do qual vêm as 12 tribos de Israel. Aqui está, portanto, estão os pais da fé de Israel. E o que ele diz? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos de outros povos, muitos que não são membros do povo de Israel, virão e se sentarão à mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui são os excluídos do banquete celestial. Ele está dizendo aqui que os judeus não serão salvos? Não, óbvio que não. Mas ele está dizendo que o fato deles serem membros do povo de Israel não garante que eles seriam salvos. É a fé que garante. Aquela fé que tinha aquele centurião. É a fé de Abraão, não o sangue de Abraão. É isso que ele estava dizendo aqui. E depois nós temos a famosa cura da sogra de Pedro. E quero pular aqui para o versículo 16. Sobretudo por causa da citação que se faz no versículo 17. O versículo 16 diz: ao anoitecer levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os enfermos. Ou seja, ele realiza muitas curas, muitos exorcismos. Assim, cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E agora eu quero ir com vocês lá no capítulo 53 de Isaías, de onde vem isso aqui. Isaías 53. Aqui é versículos 5 e 6, né? Sobretudo versículo 5. Mas a gente vai pegar a partir do versículo 4. O que é isso aqui? Nós estamos na parte do livro na parte do profeta Isaías, que é a segunda parte do livro do profeta Isaías. Ele tem 3 partes. E nesse final dessa segunda parte nós temos os chamados cânticos do servo sofredor. O profeta Isaías fala de um servo de Deus no meio do povo que se levanta e sofre pelo povo. Sofre
É um sofrimento expiatório. Sofre em lugar do povo, humildemente servindo a Deus até as últimas consequências. E assim ele, prevendo essa figura desse servo, que historicamente nós não temos certeza de a quem se referia imediatamente, mas, como nós já dissemos tantas vezes aqui, né? O autor das Sagradas Escrituras é um só. Este servo sofredor é Cristo. Essa leitura, justamente, é feita na Sexta-feira Santa. Né? Ou seja, é de Cristo que se fala aqui. Isso é lindo, é maravilhoso. Versículo 4. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele, e por seus ferimentos fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. E continua aqui. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro. Como ovelha que emudece diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. E continua aqui o cântico. Isso aqui nós vemos o ápice disso na cruz, né? É na cruz que isso se realiza plenamente. Mas veja, no versículo 10 nós lemos, lá de Isaías 53 ainda. Sim, o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Se entregar sua vida como expiação, que foi o que Cristo fez, ele entregou a sua vida em expiação pelos nossos pecados, ele há de ver uma longa descendência. E a vontade do Senhor triunfará em suas mãos. O que é que nós vemos aqui? É a vitória que vem depois disso. É a ressurreição. E o que é essa descendência longa? É a igreja. Pelo empenho da sua vida, ele há de ver a luz. Ele ressuscitará e será saciado em seu conhecimento. Então, isso aqui, veja, se realiza plenamente na cruz, mas em toda a vida de Cristo. São Mateus coloca isso aqui claramente. Ele não é o servo sofredor só na cruz, mas em toda a sua vida. Ele assume as nossas enfermidades, carrega as nossas doenças. Então, fica claro aqui. Veja, em Isaías 53 lá, ele está falando de doença física? Não, ele está falando dos pecados do povo. Então, Mateus faz aqui a ligação clara das doenças físicas que Jesus cura com a doença espiritual, que é o pecado. Percebe como isso fica muito claro, sobretudo aqui com Isaías 53. Então, ele vem nos libertar do pecado e do poder das trevas. Ele expulsa os demônios. É isso que Jesus vem fazer. Depois, deixa eu ver o horário aqui. Oito e 20 agora. Não, 9h20. 9h20. Isso, é Isaías 53, a mim me perguntou. Acho que faz tempo que ela perguntou, né? Eu vi agora. Depois nós temos
uma questão aqui do segmento. Nós temos a passagem da tempestade acalmada. Um outro caso de exorcismo aqui, né, do processos de Gadara ou Geradenos, enfim. E depois entramos no capítulo 9. No capítulo 9, nós vemos isso mais uma vez, claramente descrito. Aqui nessa cura desse paralítico. Essa cura desse paralítico é uma passagem que eu particularmente gosto muito. E ela introduz de modo magistral aqui o trecho da vocação de São Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 1. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. É legal, isso é uma coisa bem legal da gente fazer, e aqui a gente pode fazer um pouco esse exercício já. E a gente vai fazer isso de novo depois, um pouco em outra passagem. Quando a gente lê os sinóticos, é uma coisa muito interessante da gente fazer, é a gente fazer o paralelo dos 3 sinóticos. Então você consegue achar em algum lugar aí na sua Bíblia onde é que está, né, se a passagem é sinótica, ou seja, se a passagem está nos 3 evangelhos, onde é que isso está nos outros. Né? Então aqui, a gente encontra essa mesma passagem em Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12, e Lucas 5, do 17 ao 26. É sempre antes da vocação de Mateus. Nos 3, vem logo antes da vocação de Mateus. E tem um detalhe que a gente encontra, lendo os outros, que é um detalhe que é muito, muito rico, sabe? Que nos mostra como não era qualquer cura aquilo. Como para as pessoas que estavam ali, aquilo tinha teve um preâmbulo bastante... que deu bastante destaque, digamos, àquele acontecimento. Então, veja, em Marcos capítulo 2. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, então a sua cidade aqui não era Nazaré. Quando diz aqui em Mateus 1, Jesus foi para a sua cidade, é a cidade onde ele estava morando atualmente. Então não era Belém, onde ele nasceu, obviamente, nem Nazaré, onde ele tinha crescido. Era Cafarnaum, onde ele morava. É onde ficava a casa de Pedro. Né? Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que não havia mais lugar nem mesmo a porta. Ou seja, estava lotado de gente o negócio. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Né? Olha os detalhes aqui de Marcos. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto, bem em cima do lugar onde estava, e pela abertura desceram a maca com o paralítico. Né? Agora, lá em Lucas 5, só para a gente fazer esse exercício, né, de pegar em todos os 3 sinóticos, a partir do versículo 17. Então tem mais alguns detalhes importantes aqui. Né? Certo dia, Jesus estava ensinando na presença de fariseus e doutores da lei. Olha como as coisas vão se complementando. Que vieram de todos os povoados da Galileia, da Judéia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava nele para fazer curas. Alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico e tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como por causa da multidão não encontrassem um modo de levá-lo para dentro, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca até o meio diante de Jesus. Imagina a cena, né? Imagina só, aquela multidão lá, de repente desce um homem do telhado. Um paralítico.
O que é que se espera que Jesus faça com o paralítico? Misericórdia. Que mande o homem levantar e andar. É óbvio que levaram ele para isso. Mas o Senhor vê o nosso íntimo. Para usar as palavras de Santo Agostinho, né? Ele vê o nosso íntimo. Ele viu o íntimo daquele homem. Então ele diz: coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram consigo: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que pensais o mal em vossos corações? Que será mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então dirigi-se ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Então, o que aconteceu aqui, né? Nas palavras aqui do Scott Hahn? Já que o público não pôde comprovar se o perdão dos pecados foi efetivo ou não, né? Como que não dá para ver o perdão dos pecados, né? Jesus demonstra seu poder através da cura daquele homem. E assim ele demonstra seu poder de perdoar os pecados de qualquer pessoa. Por isso ele realiza aquele milagre. Sua autoridade em relação à paralisia aponta para além do corpo. Significa sua habilidade de curar a alma. E Santo Ambrósio diz algo aqui, interpretando essa passagem. Ele diz assim, que a cura do paralítico representa a futura ressurreição dos fiéis. O paralítico é o cristão que tem seus pecados perdoados e permanece diante de Deus como filho. Quando o Senhor o ressuscitar, ele levantará seu corpo da cama do túmulo e procederá à casa celestial com Deus. Olha que coisa linda. Ele diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Em grego, ressuscitar é levantar. A partir do momento em que nós somos reconciliados com Deus, nossos pecados são perdoados, então a morte não tem domínio sobre nós. Então o nosso corpo se levantará no último dia do túmulo para participar da glória do Senhor. Coisa linda, né? Muito bonito. A leitura dos padres da igreja é sempre muito bonita e foi o que converteu Santo Agostinho. Foi essa leitura alegórica, né, que Santo Ambrósio fazia. NInclusive, essa interpretação aqui é de Santo Ambrósio. Foi pela pregação de Santo Ambrósio que Agostinho, a quem nós celebramos hoje, foi convertido. Depois, nós temos a vocação de São Mateus, na qual, depois da vocação de São Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, ou seja, também considerado um impuro, ele chama Mateus, e no final, lá em Mateus 9, 12 e 13, ele diz: na casa de Mateus, fazendo refeição com ele, na frente dos publicanos, dos fariseus e mestres da lei. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender o que significa eu quero misericórdia e não sacrifícios. Aqui ele cita Oséias 6,6. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui nós vemos a misericórdia de Jesus como plenitude da sua justiça, mais uma vez. E aqui eu quero chegar agora, finalmente, no finalzinho do capítulo 9, versículo 35. E aqui nós vamos já introduzir o sermão da missão. Ufa! Eu corri com algumas coisas aqui, mas é impossível a gente passar por tudo, tá? Tem coisas muito importantes que a gente acabou pulando, mas não tem jeito. Teve piadinha da sogra de... Não teve a piadinha da sogra de Pedro.
Tá batida já. Mateus 9,35. Acompanhem com atenção aí na sua Bíblia. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ou seja, ele estava ralando. Ele estava mostrando, como nós vemos em João, né? Meu pai trabalha sempre, então eu trabalho também. Ele incansavelmente percorria cidades, povoados, curando, pregando. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, percebe a continuidade aqui com o que vinha acontecendo. Jesus estava lá, ele curava e curava, curava e curava. De repente, ele vê aquela multidão de gente. E ele se enche de compaixão. Essa palavra compaixão, ela é uma palavra que, em grego, esse ter compaixão, o verbo é splanknizomai. Você não precisa decorar essa palavra. Mas o que quer dizer essa compaixão aqui? É um comover-se interiormente nas vísceras. É um sentimento humano mesmo de Cristo. Como uma mãe que se comove pelos seus filhos. Tem origem em uma outra palavra hebraica também, que é rahamim, no hebraico, que é a misericórdia que vem do útero. Rahamim é um plural. Quando tem in no final do hebraico, é como se fosse o S nosso. Então, o singular seria raham, que quer dizer útero. Ou seja, tem a mesma raiz de útero ali. Então, é como uma comoção interior que vem das entranhas. Percebe? Comover-se interiormente. Essa compaixão de Cristo, ela e aqui é aquilo que nós vemos o Papa Pio XII, eu acho, não lembro qual Pio que é, na sua encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, ele ensina isso. Que compaixão é essa? Que amor é esse de Cristo? Que amor é esse que tem no coração de Cristo? É um amor de três tipos. Isso aqui é maravilhoso, é muito bonito. E aqui a gente vê, é esse o amor que Cristo tem por nós. É um amor divino. Ou seja, ele é Deus. Então ele ama com amor divino. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está amando ali. Depois, aqui é enquanto Deus, né? Aqui é a sua natureza divina. Deixa eu fazer melhor isso aqui. Eu já falei disso aqui, né, na Sexta Bíblica sobre o Novo Testamento. Mas quem é Cristo? Quem é Jesus? Jesus Cristo. É uma pessoa. É uma pessoa única, na qual existem duas naturezas, porém. Isso aqui, o termo teológico para isso aqui é união hipostática, mas não precisa decorar isso também. Se você quiser procurar isso depois, tá aí. Mas, pessoa divina, aliás, natureza divina. Natureza humana.
natureza divina e a natureza humana se unem em uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Então, como é que ele ama? Enquanto Deus, ele ama com amor divino. Enquanto homem, ele ama com amor caridade. Ou seja, é a caridade que foi infundida em nós no dia do nosso batismo. O Espírito Santo infunde esta mesma caridade na humanidade de Cristo. Entende? É o dom da caridade. Esse amor sobrenatural com que nós também podemos amar. Então, é um amor sobrenatural. Mas também ele tem um amor afetivo. E esses três amores aqui não se contradizem entre si em Cristo. Eles estão sempre em perfeita harmonia. Então, quando ele se enche de compaixão, ele se comove nos seus afetos humanos. E ao mesmo tempo, na sua humanidade, ele ama com caridade, com amor sobrenatural, enquanto Deus, ele ama com amor divino. É assim que ele nos ama e é assim que ele olha para aquele povo. Cadê? Aqui. E por que é que ele se enche de compaixão? Porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Ele falou, esse povo aí está perdido, não tem quem nos guie. Eu estou fazendo tudo isso aqui, né? Eu estou ilustrando isso aqui, né? Ele sabia de tudo, não é que ele teve uma ideia na hora ali. Estava tudo no eterno desígnio de Deus, né? Mas eu estou fazendo tudo isso aqui, tá? Mas e aí? Eu vou ter que percorrer o mundo inteiro sozinho? Né? Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, logo depois, isso aqui já se cumpre. É seguido. Esse pedido aqui que ele fala para nós realizarmos se cumpre logo depois no capítulo 10. Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Olha só, expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade é o que a gente estava vendo Jesus fazer até agora. Percebe? O que a gente estava vendo Jesus fazer desde o capítulo 8? Expulsando os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Então ele dá aos 12 o poder que é dele. Aqui, essa palavra aqui, deu-lhes autoridade. Deixa eu ver aqui como é que está na Bíblia de Jerusalém. Digam aí, se na de vocês está autoridade ou poder. Aqui na Bíblia de Jerusalém está, deu-lhes autoridade também. Então, essa palavra aqui, autoridade, alguém falou ali que está escrito poder. Então, ela precisa ser bem compreendida também. Né? Porque hoje, quando a gente fala em autoridade, em poder, logo se pensa em um poder opressivo, né? Em um poder que é privilégio, em um poder que é superioridade, que não é serviço, não é?
em um poder que é usurpado, muitas vezes. Aqui não é um poder usurpado, é um poder doado. A palavra aqui não é o kratos, de onde vem a cracia, então, por exemplo, democracia, né? Então, o poder do povo, enfim. Não é essa a palavra. A palavra aqui em grego é exousia, que quer dizer uma autoridade que vem de outro, o ex, que vem de fora, que lhe é dada, entende? O poder que é de Cristo é dado aos 12, e eles sabem que o poder não é deles, mas que é dado a eles para servir os outros. Não pertence a eles, mas é dado a eles por Cristo. Por outro lado, isso aqui mostra que eles tinham o mesmo poder de Cristo. O mesmo poder para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Veja, não é que eles receberam um superpoder, entende? Não, era Cristo que agia através deles. É um poder que não vem de dentro deles, não é uma energia. Mais uma vez, não é reiki. Não é uma energia que eles tinham lá e pronto. Não, é o poder de Cristo, desta pessoa aqui, ó, que agia e age através dos apóstolos, através da igreja. É o que nós vemos aqui. Quem são esses 12? Agora, veja. Atenção aqui a essa palavra. Ele chamou 12 discípulos. Então, isso significa o quê? Que dentre, e a gente poderia aqui pegar Marcos e Lucas também para comparar como que é essa escolha dos 12 discípulos, mas nós não temos tempo. Então, dentre os discípulos, ou seja, aqueles que seguiam Jesus, ele escolhe 12. O que significa a palavra 12 aqui? Né? A palavra 12 nos remete logo aquilo que a gente falou, lembra? Abraão, Isaac, Jacó. Depois vem os 12 filhos de Jacó, que dão origem às 12 tribos de Israel. O número 12 era o número que simbolizava o povo de Deus. Ao eleger 12, ele está designando, ele está formando os 12 patriarcas do novo povo de Deus. É isto. O novo povo de Deus que se chama igreja. Ele está fundando a igreja. É isso que Jesus realiza. Ao longo de toda a sua vida, aliás. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Agora já muda. Apóstolo quer dizer enviado. Ou seja, aqueles 12 que receberam a autoridade de Cristo para serem enviados em seu nome. É a mesma palavra. Depois, no versículo 5, olha, atenção lá. Jesus enviou esses 12. Se você quiser, você pode escrever aí na sua Bíblia, puxar um tracinho assim do enviou e escrever apóstolos. É a mesma raiz da palavra, porém em forma verbal. No grego é a mesma palavra. Então, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Então, tem aqui a lista dos 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Não é por acaso que Pedro está em primeiro lugar aqui. Na lista de Mateus, na lista de Marcos, na lista de Lucas, Simão Pedro aparece sempre em primeiro lugar. Aqui nós já vemos o primado de Pedro. Isso não é por acaso. Pedro tinha o primado dentre os 12. Foi o primeiro papa. Então, depois nós vemos aqui, a partir do versículo 5, o sermão. Esse é o segundo maior sermão de Jesus em Mateus. O primeiro, obviamente, é o Sermão da Montanha, que nós vimos semana passada. E agora nós entramos aqui nesse Sermão da Missão, ou seja, ele vai enviar os 12 em missão. Aqui é um treinamento missionário, né, digamos assim. É como se fosse a pastoral do seminarista. Muito mal comparando, obviamente.
Mas para depois de eles serem ordenados na última ceia e receberem o Espírito Santo em Pentecostes, eles irem em missão pelo mundo. Então, Jesus enviou esses 12 dizendo-lhes. E aí vem essas instruções missionárias. Pessoal, algo muito importante aqui, muito importante. Essas instruções missionárias, você vai perceber que tem hora que elas são radicais. Ele fala para não levar ouro nem prata, ou seja, não levar dinheiro, nem sacola pelo caminho, nada. Ué, mas então você fala, eu não posso trabalhar, não posso ter meu dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro, quero, aliás, ter bastante dinheiro um dia, não posso não, se eu quiser ser discípulo missionário, que todo batizado é. Né? Então, é importante que a gente faça uma diferenciação aqui e a gente faça uma leitura católica dessa passagem. Tá? Então, qual é a leitura católica disso aqui? Quem são os 12 apóstolos que são enviados aqui? Na igreja, quem são os 12 apóstolos? São os bispos sucessores dos apóstolos. Entende? Então, sim, essas palavras aqui, elas servem para todo cristão, porque todo batizado é discípulo missionário de Cristo. Mas, o que é um bispo? É alguém que participa completamente, plenamente do ministério de Cristo. Isso que é um bispo. Muito mais do que um padre, um presbítero. O presbítero, ele participa do ministério do bispo. O bispo tem a plenitude do sacerdócio de Cristo. Ou seja, ele tem que se configurar totalmente ao que foi o próprio Cristo. Então, os 12 aqui, eles são a imagem dos sucessores dos apóstolos depois, que são enviados. E se a gente pega em Lucas, esse discurso aqui em Lucas, ele está como que em duas partes. Eu acho que a gente vai ter que continuar semana que vem, porque nós não conseguiremos terminar hoje. A gente não vai conseguir entrar no discurso, no sermão propriamente dito hoje. Mas essa introdução aqui é muito importante mesmo. Então, em Lucas, veja só, abre lá Lucas. Oi? Isso mas a gente vai para o capítulo 10. Lucas? Isso, capítulo 10 de Lucas. Então, a gente vai ver o capítulo 9 e o capítulo 10, tá bom? Em Lucas. Então, primeiro capítulo 9, tá? Percebe que ali no capítulo 9 tem um pedaço menor daquilo que em Mateus está tudo em um sermão só. Estou abrindo um negócio que eu vou ler para vocês aqui. Então, no capítulo 9, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda espécie de demônios e curar doenças. Enviou-os para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrares, ali permaneci até a vossa partida, etc, etc. Então, termina ali, no versículo 5. Né? E aí depois os discípulos vão lá no versículo 6. E aí depois no capítulo 10 nós temos um novo envio, que agora não é de 12, agora são 72. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E aí tem lá outras instruções missionárias também. Então, o que são esses 72 discípulos?
Olha só. Eu tenho esse livro aqui, né? Catena Áurea, que é um compilado, um compêndio de citações dos padres da igreja. O que são os padres da igreja? Mais uma vez dizendo, eu já disse outras sextas-feiras, mas dizendo aqui. Os padres da igreja são aqueles santos homens dos primeiros séculos da igreja, que estavam logo depois dos apóstolos, ou seja, tinham fresquinha ali a pregação dos apóstolos, a fé dos apóstolos. O que os apóstolos contaram que não estava escrito. E ajudaram a sistematizar a nossa fé católica. Foi isso que os padres da igreja fizeram. Santo Agostinho é um deles. Então, esse volume aqui, a Catena Áurea é um compêndio dessas citações, desses comentários que os padres da igreja fizeram dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, feito por Santo Tomás de Aquino. Ninguém menos do que Santo Tomás de Aquino. E esse aqui é só o volume de Mateus. Então eu vou pegar aqui o volume de Lucas, aqui, porque ainda não tem editado em português. Tem de Mateus e Marcos só, Lucas ainda não tem. Mas tem, se você quiser depois, digita assim, Catena Áurea HJG. E aí vai vir o site com o texto dos 4 em espanhol. Então, eu estou aqui nesse site agora. Então, veja aqui o que diz... São Beda. São Beda, talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas é um dos padres da igreja. E lá da Grã-Bretanha ele era. Vê como o evangelho se espalhou logo nos primeiros séculos. Né? Então, olha só. Assim como não há quem duvide que os 12 apóstolos representavam os bispos, assim, estes 72 foram a figura dos presbíteros, isto é, os sacerdotes, segunda ordem, do segundo grau da ordem. Então, os presbíteros, os padres. Sem dúvida, nos primeiros séculos da igreja, como se sabe pela tradição apostólica, olha só que forte isso, é a tradição apostólica viva ali escrita. Tradição dos apóstolos, né? Uns e outros se chamavam bispos e presbíteros, bispos, episcopos. Isso tem já em Atos dos Apóstolos. E um significa maturidade, sabedoria, e outro cuidado de um cargo pastoral. Então, veja, os 72 discípulos aqui, enviados, representam já os presbíteros que participam da missão dos bispos. E é forte isso aqui porque as instruções para os presbíteros são aquelas instruções dadas também aos episcopos, né? Aos bispos, aos apóstolos, aos 12. Então, por que isso é importante? Para que a gente faça uma leitura católica da coisa. Então, e alguém pode me acusar de clericalismo aqui. Mas eu estou só sendo católico mesmo. Né? Qual é o apostolado do leigo na igreja? Isso aqui está nos documentos do Concílio Vaticano II. O apostolado próprio do leigo na igreja é o estar no meio do mundo. É o estar onde eu não estou. Então, como é que a gente vai ler isso aqui corretamente, né? Então, depois, semana que vem, a gente vai entrar aqui. Então, cada um vai ler aqui de acordo com a sua missão. O que é o ir lá, aonde você vai, né? Então, obviamente, para você que é mãe de família, pai de família, não é ir lá para a África. Né? Claro, em casos excepcionais pode acontecer, mas ordinariamente não é isso, entende? O que é o apostolado próprio do leigo? É o apostolado do teu trabalho, é o apostolado da tua família, é o viver como cristão ali e fazer com excelência o que é o seu dever, por amor a Deus, e assim dar testemunho de vida cristã. É ser fermento na massa, como diz o Evangelho.
misturado à massa. Tem um escrito também dos primeiros séculos da igreja, que depois eu posso até trazer semana que vem para vocês, que diz exatamente, ele fala assim, o cristão, ele é um homem como qualquer outro. Ele está ali misturado no meio da sociedade, mas lá ele é um missionário, entende? Então isso é o apostolado próprio do leigo. Então o leigo não pode fazer parte de uma pastoral da catequese? Não, pelo contrário. Mas por que é importante a gente compreender isso? Papa Francisco, numa carta para o CELAM, se eu não me engano, que é a Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina e do Caribe, ele falava do clericalismo, do perigo do clericalismo. E ele falava de um clericalismo que cresceu na América Latina. É o clericalismo que faz surgir classes diferentes de leigos. Então, o leigo que é de pastoral, ele é de uma classe superior ao leigo que não é de uma pastoral. Entende? Como se isso fosse obrigatório para ele viver a vida cristã dele. Mas isso não é o fundamental, entende? O fundamental da missão é a vida comum. Né? Quem é o primeiro catequista de uma paróquia? É o pároco, não é nem o vigário. Isso está nos textos do concílio sobre os presbíteros, está no Código de Canônico, enfim. Qualquer diretório para catequese. O pároco é o primeiro catequista de uma comunidade. Então, e graças a Deus isso, os leigos colaboram nessa missão do pároco, que é claro, ele tem tantos outros encargos, mas o ideal, inclusive, seria que se desse catequese mesmo, né? Os padres, os párocos, enfim. E a primeira catequese, claro, se dá na missa, é a homilia, né? Apesar de não ser catequese em sentido estrito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas aqui que são muito específicas, né? E aí você pode ler em um sentido estrito ou lato. Então, por exemplo, se fala aqui da pobreza nessa instrução missionária para os 72 discípulos e para os 12. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Diretório para a Vida e o Ministério dos Presbíteros. E tem, isso aqui é como se fosse a regra de vida dos padres. E tem um pedaço aqui que fala algo que é inspirado aí, né? Que fala justamente do espírito sacerdotal de pobreza. Veja, diz aqui, nesse sentido, o sacerdote deve lutar diariamente para não cair no consumismo antes diz aqui, elimine todo tipo de requinte de luxo, em habitação, meios de transporte, etc. Veja, isso aqui, para mim, fala em primeiro lugar, né? E é claro, isso significa que então eu não posso ter um carro de luxo, mas você que tem dinheiro, etc., você não é proibido disso e você não vai estar pecando por isso, entende? Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação aqui nesse envio. Existe um sentido mais estrito nessas instruções, e a gente vai ver isso semana que vem, e isso se dirige de modo especial a mim. Então o negócio é mais pesado para mim, né? Percebe como não é clericalismo, pelo contrário, a barra é pesada, né? E existe um sentido mais lato, que é o da vida do leigo, que tem como primeiro apostolado a sua vida, o seu trabalho, a sua família, e também participa no apostolado propriamente dito, em sentido estrito, da igreja, numa pastoral, na catequese, etc. Né? Então, semana que vem, nós entraremos nessas instruções, depois dessa introdução longa aqui, e que certamente deixou pulga atrás da orelha de muita gente, mas cada um leia o evangelho para si, né? Se eu estou lendo o evangelho, ele fala para mim. Então, olha só a Simone falando,
Exatamente isso que Dom Dilo dizia hoje em uma live sobre o novo diretório da catequese. O padre é o primeiro catequista da comunidade e que a homilia também é uma catequese. Então, justamente, é isso mesmo. Então, o que nós vemos aqui, resumindo a história. Quem é enviado? A igreja. E Jesus funda a igreja com constituição hierárquica, que é uma constituição não de poder usurpado, mas é o exousia, o poder que vem de Cristo. É Cristo que age, o Cristo servo sofredor que age através daqueles que são enviados. Então, semana que vem entraremos propriamente no nosso sermão da missão. Amém? Amém. Muito obrigado a todos. Agora 10:01, olha só, passei do horário um pouquinho, mas vamos rezar uma Ave Maria então, pedindo a Nossa Senhora que nos faça guardar a palavra em nosso coração e transformá-la em vida, em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe.